Olá, obrigada por todos estarem conosco nas palestras do Dr. Hans Lightman. Eu lhes recordo que estas aulas podem ser assistidas por pessoas israelenses de todo o mundo, que pode ser em local onde trabalham, estudam, e aqui podem estudar sobre a vida na qual caminhamos hoje em dia. E podemos assim avançar de encontro em encontro. E o que estudamos hoje, Rav Lightman? Hoje, como sempre, sobre a vida. Nós falamos com vocês uma vez que nós vemos a nós mesmos como pessoas incorrigidas, que não nos sentimos bem com nossas qualidades, nosso caráter, nossos costumes. Eles não são tão claros. Nós não somos satisfeitos conosco mesmos e pode parecer como uma maçã na árvore. Nós podemos ver como ela é pequena, o seu odor não ser muito agradável, e pouco a pouco vai crescendo e crescendo, e todo esse processo que passa, nós não vemos nenhum propósito, senão que, na verdade, ela capta todos os minerais, a umidade, a água, tudo que necessita. Para quê? Só no final nós podemos ver que, através desse processo, que ele é vermelho, com bom odor, brilha por si mesmo, de tão lindo que é. É muito diferente, completamente oposto de todo esse processo, que ele foi amadurecendo, mas pode ser também como nós também somos assim. Nós não podemos ver o que sucede na nossa vida e entender como nós chegamos a um bom estado no qual nós podemos ser inteligentes, lindos, amáveis, uma pessoa boa. Não, nós não somos assim. Então nós falamos que pode também ser que avançamos através de geração em geração, ao contrário de uma maçã de animais. Os homens avançam de geração em geração, e cada vez mais gerações mais desenvolvidas, maiores. E nós vemos que o homem, em todo esse desenvolvimento através de milhões de anos, é como a vida de um só homem, que todo tempo se repete, vai se desenvolvendo mais e mais, até que ao final parece que chegamos a um bom estado, um estado ideal. Mas também dizemos que parece que esta é a maneira do nosso desenvolvimento. Por isso nos dizem as pessoas no mundo que não mostra o seu trabalho a um estúpido no meio de trabalho. O que significa estúpido? Que o sábio, ele pode ver o que sucede no final, e assim ele pode justificar todo esse processo, mas nós não vemos o final. Por isso é difícil justificar o que passamos. Na verdade, todo esse processo que nós passamos é muito triste, difícil, e nós avançamos através de problemas, e vem golpes e toda classe de coisas, até que nós chegamos a um estado no qual nós estamos numa encruzilhada, uma rua sem saída, e falamos como se nós estivéssemos perdidos no deserto. Não sabemos o que fazer, mas nós devemos aprender com a natureza que nós somos partes dela, e a natureza tem que estar em equilíbrio. E equilíbrio com a natureza significa que nós temos que ter a mesma qualidade da natureza. Nós desenvolvemos e vamos ver o que sucede na natureza, a sua força, e o que é que quer dizer a natureza.
que mantém a nós. E podemos dizer, na verdade, que o nosso desenvolvimento é bom, é correto, e chegamos ao conhecimento do mal que está em nós, o nosso egoísmo, e cada vez nós mais vemos o quanto nós podemos entender e compreender que não estamos bem nesse estado, a nossa vida e também a dos demais. E o que eu causo ao ambiente, que tento sempre aproveitar-me, ser sempre o maior, o mais elevado, o dominar mais, e tudo isso pode ser que venha ou volte a mim por mal. E isso está causando o que nós fomos formados, que é uma humanidade grande, imensa, que não desenvolve corretamente no que ele pode chegar. E pode ser pela causa desse mal que todo tempo nós encontramos e cada vez chegamos a um resumo incorreto da nossa vida. E corremos até uma meta e pensamos que nos daremos bem e novamente vamos a outra meta e nós novamente vamos ver que esse processo termina sempre em mal, falta de satisfação e toda classe de desenvolvimentos dramáticos como as guerras, enfermidades, problemas. O problema é que nós vemos que nos fechamos em nós e para tudo que está ao nosso redor, a natureza, o inerte vegetal vivente, a natureza se desenvolve. Espaçadamente, mas ela desenvolve. E o que há é o desenvolvimento na vida segundo os seus instintos, em todas as direções, e não estão inerte e vivente, eles se despertam. Se despertam essas regras. E o vivente as obedecem. Digamos, o cavalo, vaca, o cão. Vemos todo esse comportamento e vemos que comportam justamente como dita a natureza, nem atrás nem adiante. Eles seguem suas regras e assim está formado para obedecê-las. Mas quando falamos do homem, ele tem o tempo todo, ele tem equivocações, né? Equivocações, na verdade, causar um desenvolvimento mental, o preferido por sobrevivente que nós somos viventes e desenvolvemos a cada geração, a nossa mente, nosso entendimento, conhecimentos, e entender o mundo, a natureza, e nós não utilizamos corretamente essa sabedoria. Esse é o problema. E nós formos mais e mais aos tempos antigos, entenderíamos por que falaram sobre a utilização da mente por bem ou por mal. Os sábios antigos, como Aristóteles, que estiveram na base do entendimento moderno, eles disseram que não deem sabedoria a qualquer um a que quer, senão somente as pessoas que sabem como utilizá-las, que sabem utilizar de uma maneira correta para o bem do homem. Só através do homem desenvolva boas relações entre os demais, causa assim uma existência de melhorar dos demais, você pode dar a sabedoria. Porque senão todo tipo de pessoas que causa mal à humanidade, pois supostamente ele utilizará essa ciência para o mal de outras pessoas e para si mesmo. Então, podem usar isso como para armamentos, coisas inúteis, e nós devemos ver que através da sabedoria nós chegamos a um estado onde temos todo o bem que necessitamos, somente o bem que necessitamos, e não para utilizarmos para o mal, porque nós utilizamos para o mal e estamos numa crise que
está em todas as partes, em todos os caminhos de nossa vida. A ciência, a sabedoria também estão em crises, a educação, a família, as relações entre as pessoas, os parceiros, as crianças, a saúde, o futuro, o nosso futuro, as nossas relações, nossa sabedoria, na verdade, um estado que não está com concordância com o que somos capazes de fazer, senão com a utilização de nossas capacidades incorretas. Isso continua através de gerações, há milhões de anos, desde que Platão e Aristóteles disseram que não deveriam difundir a sabedoria, somente as pessoas saberiam usar de maneira correta. E alguns tomaram suas partes boas disso. Mas com pessoas de inclinação ao mal, que quiseram utilizar a sabedoria de forma para dominar os homens e a outros, armas e confusões, medicamentos inúteis só para enriquecer-se, toda classe de coisas que o homem necessita, mas na verdade ele não necessita, ao contrário, é só para que esses cientistas vendam a sabedoria e todas as suas invenções. Somente para a sua própria ganância. Um cientista bom não fará nada por um mal. E tem a sabedoria e não a vende. Por isso nós vemos que estamos equivocados num grande, todo esse deserto através de milhões de desenvolvimentos. E por isso chegamos onde nós chegamos. Junto com isso, podemos ver que temos um conhecimento do mal no nosso desenvolvimento, que nós, na verdade, podemos desenvolver de uma maneira melhor, fazer um mal e voltamos ao bem, fazer o mal e voltamos ao bem. E só temos que conhecer o mal. Versus pouco a pouco, em pequenos passos, corrigir pouco a pouco. Como uma criança pequena que quebra algo para poder aprender com isso, para poder utilizar corretamente. É como nós. Se nós mudamos nossa intenção, se nós entendemos que nossa vida está formada de tal maneira que o mal deve existir, mas devemos conhecer e entender o que é mal, o nosso egoísmo, e utilizar todas as capacidades, especialmente a técnica da sabedoria, as nossas capacidades por sobrevivente, no qual nós chegamos a um homem falante, se utilizaremos todos esses recursos que nós temos de uma maneira correta. Que através desses discernimentos nós podemos do mal chegar ao bem, do mal chegar ao bem, e assim pode suceder que através dessas expansões e compressões, como se fosse uma respiração, e com o coração que bombeia, tudo que sucede também o avanço, que também é como uma bicicleta, um pé vai adiante e outro para trás, com essas duas forças opostas que trabalham em harmonia entre elas. Nesse mundo não podemos arruinar nada. Tudo que nós vemos aqui, nós somos obrigados a desenvolver dessa maneira. Só que de agora em diante, nós temos que ter autocrítica sobre o que sucede. E podemos ver
como fazer uma crítica correta, saber sobre o que há até hoje em dia e aprender agora adiante como podemos avançar e correções daqui por diante. Todo o mal pode só apoiar para fazer o bem e assim podemos avançar. Então não há mal e bem, senão que essas duas forças que estão em nossas mãos, elas nos ajudam, e por isso nós começamos a entender que toda a nossa natureza é egoísta em si. É boa, através de assim desenvolvemos e temos agora a possibilidade de corrigi-las e irmos adiante, senão de uma maneira recíproca, correta, não como um trem. Nós vamos adiante com uma linda maçã. E nós chegaremos, na verdade, a uma sociedade humana que florescerá com um bom odor, bem para todos os demais. E por isso nós devemos ver que foi preparado através de um bom desenvolvimento, algo que pode ser agregado, que nós recebemos da sabedoria com relação ao nosso ego, que destrói essas duas forças que estão em nós. E elas podem nos ajudar a avançar. Então, nós estenderemos a possibilidade de entender através da nossa livre escolha, do nosso livre-arbítrio. Que o nosso livre-arbítrio está entre essas duas forças. Na verdade, nós temos a força do mal por um lado e por outro lado a força do entendimento, a força do bem. Nós somos homens, somos pessoas e entendemos a sabedoria entendemos que através da natureza má, esse entendimento correto, podemos encontrar o caminho correto que será para o nosso bem, para o bem inerte, vegetal e vivente, por toda a ecologia, por toda a natureza. Então nós estaremos em harmonia com todas as formas de vida, junto com toda a natureza em geral. E por isso todos os sofrimentos que nós sentimos são na verdade um convite para que possamos utilizar a nossa livre escolha de uma maneira correta, equilibrada, onde essas duas forças estão em nossas mãos. E quando todo mundo compreenda, entenda isso e desejará utilizar essa maneira, essa força, essa sabedoria, tanta força que nós podemos chegar, pode dominar o egoísmo de uma maneira correta, não destruí-lo. Há toda uma classe de técnicas, doutrinas, só que elas devem se aniquilar o ego. Não há mal, somente a possibilidade de utilizá-los para o bem. E quando nós utilizamos para o bem é que passa a ser mal. Por isso nós devemos saber como utilizá-lo. Por isso, todo esse curso que nós estudamos com vocês, seu propósito é entender, dar-lhes entendimento, um plano, um método de como utilizar corretamente o bem e o mal e fazer deles uma boa vida, uma boa existência. Nós podemos chamar esse curso de um curso para a boa vida. Por isso está nos proibido fixarmos sobre o que nós temos. Está dito que não mostra ao estúpido o trabalho no meio. Quer dizer, está proibido ficarmos no meio e chorar.
porque senão seremos tontos, não poderemos avançar. Nós temos que ver que tudo está dirigido à meta e entender que cada etapa é necessária desenvolver dessa maneira. De todas as maneiras, avançamos uma meta linda e poderemos ver aqui que está no horizonte e iremos a ela. E cada vez nós iremos mais e mais uma vida corrigida, correta, e teremos, na verdade, um bom futuro, um lindo futuro. Por isso, não sobre essa natureza, não por si mesmo, não por demais, nós devemos não tratarmos de uma maneira má, com exigência, com guerras, com críticas. Não. Nós devemos entender que todos passamos as mesmas etapas, os mesmos processos, e que justamente, reciprocamente, quando uma ou outra pessoas estão no deserto, que sem apoio, nós não podemos chegar a um lugar bom. Nós devemos ajudar-nos uns aos outros, e por isso a correção mútua, a ajuda mútua, pode nos trazer até a meta final. E por isso, nós devemos entender que em cada de nós há três desejos, três classes de desejos. Desejos corporais, ou podemos dizer bestiais, quer dizer, que vem do vivente que está em nós, e nos utilizar de uma maneira correta, vestir de uma maneira linda, deve estar limpo, saudável, desejo alimentar-me, tudo que o meu corpo necessita. Em resumo, cuidar-me. Este é o primeiro. Segundo, o vivente obedece isso de uma maneira instintiva. O segundo desejo são os desejos do homem. São os desejos egoístas. E não tem que fazer assim, nós desenvolvemos sobre a natureza vivente, nós estamos em domínio, em honra e toda classe de estados sobre o qual nós podemos sobrepor os demais. Assim, nós podemos perguntar e ver que os animais, e ver como eles devoram uns aos outros, eles não desejam causar mal aos demais, eles não querem dominar. Eles querem, mas vai criá-los e depois devorá-los. Não, eles só se alimentam pela sua existência, matam por existência de uma forma natural. Por isso, se um leão come, ele agarra um cérebro e o come, e o devora, ele não faz mal, senão que simplesmente as regras da natureza nós vemos isso. Não há entre eles as relações que odeiam uns aos outros, que nós simplesmente nós vemos uma imagem que assim a natureza se comporta e nós nos comportamos dessa maneira. Também nós comportamos com a vaca, não tem ódio de uma vaca, como? Não, é por falta de opção, porque assim vivemos. E tratamos de fazer com o menor dano possível. Esses animais no país nós utilizamos para nos alimentar, mas com relação ao homem, ele utiliza o seu ego o tempo todo. Ele está sempre no vizinho, no carro do vizinho, filho do vizinho. Só segundo isso, eu meço o meu preenchimento na vida.
E vemos classes de coisas interessantes, que o homem, por exemplo, ganha $1000 por mês e o seu vizinho ganhará menos. Ou você ganhar $2000 por mês e seu vizinho ganha mais. Tem pessoas que estão dispostas a ganhar $1000 e não 2.000. Mas comprovamos um com relação ao outro esses estados. Pode ver que nós medimos o quanto nós podemos e estamos em estado bom com relação à vida. Nós vemos nosso corpo, nossa personalidade, enquanto ela é mais elevada com relação aos demais. Por isso essa classe de desejos pode dizer que são os desejos do homem, porque para um animal não importa o que sucede. Deve alimentar-se segundo dita natureza. Por isso nossos desejos corporais, que são como os animais, os desejos humanos, que todos são maus, porque sempre comprova com relação aos outros, para ver se está mais elevado aos demais. E outros desejos também existem só em nós, e por sobre os desejos animais. E os desejos humanos é o desejo pela sabedoria, a necessidade da sabedoria, uma ligação com a sabedoria. Então eu desejo saber por que vivo, existo, o que sucede em minha vida, como a natureza se comporta ao meu redor, como se relaciona um ao outro. Quando eu vejo na mente entendimento de que a natureza sempre está numa oficina, e eu recebo disso quando eu não estou dentro dessa esfera, e quando eu rasgo um pouco dela, eu posso comprovar que onde eu raspei ali, que se chama ciência, sabedoria, as leis que descobro, que eu descubro e vejo que essas leis existem, mas eu não posso vê-las, mas eu posso descobrir. E quanto mais avançamos nessa sabedoria, nós podemos compreender mais as leis da natureza. E assim, nós estamos formados desses 3 desejos. O desejo do vivente, do animal, o desejo dos humanos, o desejo de entendimento, a ciência, e todas as pessoas no mundo, todas as pessoas que estão em uma mistura desses 3 desejos. Algumas que estão mais na ciência, outras de outra maneira, que querem ser milionários, podem ser que não se importam mais de nada, e só na existência a cerveja e o futebol. Nós estamos, cada um é formado segundo a sua natureza, e esses 3 desejos estão neles, e cada um com sua tendência, seu desejo. Um dos 3 o domina. E por isso, nós avançamos assim na vida, e cada um com relação a isso toma o seu posto, o seu entorno, o seu ambiente. As pessoas vão vendo o desenvolvimento do corpo. Eles são a maioria da sociedade. Pessoas que tratam de chegar ao governo, à força, ao domínio. Eles são menos, na verdade, mas avançam para elevar-se por sobre a sociedade humana, para estar nela, sentir prazer dela. E se eu estou nos meus desejos maiores, desejos corporais, eu utilizo o que está ao redor meu de uma maneira igual. Esses desejos para o nível humano, e desejo elevar-me sobre toda a humanidade.
e poder manejá-los, dominá-los, ter mais inteligência, mais lindo, mais exitoso. Uma bolsa de ouro, uma bolsa de moedas de ouro, mais e mais. E se eu me atrai à sabedoria, eu também desejo estar sobre os desejos do livro e do falante. Os desejos de entender e poder unir a natureza, e saber por que as coisas estão formadas de tal maneira, desejo a filosofia, a sabedoria, não me importa o que sucede. Não me importa o que comer com relação aos demais, se é mais ou menos que eles. Não importa o que tem, eu posso estar em casa, fechado, ilhado, com um pouco de alimento e quase não estar em contato com os humanos. Mas o que importa a mim é elevar-me, entender as leis do universo. Assim, as pessoas, nós vemos que são diferentes uns aos outros, cada um segundo a sua ocupação, a sua família, o seu ambiente, tudo o que necessita. Está claro que se nós falamos sobre a utilização correta da sabedoria, nós devemos ser pessoas inteligentes e conhecer a natureza. Entendemos que natureza é um plano, um processo com relação a si mesma, a pessoa vê que tem uma lei, umas leis que não conhecemos, mas entendemos que o processo não está completamente claro hoje em dia. Não sabemos justamente aonde nos leva, mas podemos entender, adivinhar que nesse processo nos traz um equilíbrio com a natureza em todos os níveis. E também no nível humano nós devemos chegar a um equilíbrio com a natureza, com as impressões, todas as classes de explosões, os vulcões, por exemplo, toda a natureza deve se equilibrar. A natureza funciona só para equilibrar-se por si mesma. E ela inclui todos dentro dela, desde o homem, e o homem deve equilibrar-se a si mesmo. O que vemos de interessante é que forças boas e más podem chegar a uma explosão, uma erupção entre elas. Então, nos foi entregue a sabedoria, que através do entendimento da sabedoria, nós podemos chegar a um equilíbrio dessas forças em nós. E utilizar a força mal por um lado e o poder da inteligência para poder equilibrá-las e poder ver que estamos num grau animal e devo equilibrar. Até chegar a um consumo equilibrado, eu devo me preocupar que todo mundo chegue a isso, a um equilíbrio, um nível de homem, e que eu esteja com todos igualmente, como somos, de igual maneira com a família, com os meus irmãos. Assim eu devo desejar que suceda em toda a humanidade, para obedecer às leis da realidade e também realizá-las no aspecto material e humano. E ao saber essas regras, eu posso chegar a um estado ao qual é um estado correto, como uma maçã que chegou ao seu estado final. E aqui nós temos uma agregação pequena que seria num estado tal que existia na humanidade. Falamos sobre o povo de Israel, que estava unido de tal maneira em todo Israel, em amizade, em todos nos tempos que foram antes do exílio, no tempo no qual existia e que todos estávamos e éramos amigos e misturávamos uns com os outros, apoiávamos um ao outro de uma maneira linda.
E então, quando se arruinou o templo pelo ódio gratuito, esse processo no qual o egoísmo cresceu, e o povo de Israel caiu. O amor gratuito ao ódio, e com isso diferenciou dos outros povos, porque os povos estavam em amor aos seus irmãos, e por isso esse povo foi feito um povo muito especial e diferenciado dos demais, que não encontra descanso em sua terra. E por isso nós podemos entender que parece que esse ódio que existe na humanidade a eles é uma regra da natureza. Podemos ver que em qualquer lugar que nos encontramos, há ódio às pessoas de Israel. E as pessoas mesmas de Israel, e isso provém justamente porque essas pessoas devem, primeiro que nada, devem chegar a esse estado correto, ao amor aos seus irmãos, sobrepor-se o ódio inútil. Isso usar esses 2000 anos de exílio, unir-se e mostrar-nos como os exemplos aos demais. E por isso nós, pessoas especiais, e então é nisso que nós podemos mostrar um bom exemplo ao mundo. O mundo precisa desse exemplo para sair das crises e não sabe como. Então parece que aqui estamos, as pessoas de Israel, num estado muito especial, no qual nós descobrimos sistemas de correção com relação à humanidade, porém mostrar aos demais amor, a serem mais irmãos. Ama teu próximo como a ti mesmo, e mostrar à humanidade que isso nos atrai a sair do deserto a uma vida muito melhor, muito linda. Por isso nós temos frente a nós um grande trabalho, um trabalho muito especial, muito importante. Não há uma meta mais importante frente a nós, e esperamos que esse curso nós possamos conseguir realizar tudo para o bem de todos. Fazer mais uma pergunta? Sim. 40 minutos, mais ou menos. Você mencionou que é o equilíbrio entre as duas forças. Não sei justamente quais são essas forças. Pode explicar? A força do pensamento, entendimento, e a força mágica em nós. Nós estamos num grau dos desejos, onde nós temos desejo de vivente, desejo vegetal e desejo inerte. Esses são os desejos que estão em nós, e nós trabalhamos com eles. Quem são esses desejos de inerte, vegetal e vivente? São como homens no corpo, são desejos de inerte, que é o material do corpo, que é quando está formado. O desejo do vegetal cresce em mim, como as unhas, os cabelos. Essa potência não está relacionado com o vivente, somente nos aspectos corporais ele está no entendimento que está por sobre o animal. E tem também a força do mal, meu ego, meu egoísmo. Destas partes, o homem está formado. E as forças que estão no nível de inerte, vegetal e vivente, nós não temos o que corrigir. Todo o problema é que eu arruíno minha vida com relação aos demais, é porque tenho a natureza má, uma inclinação ao mal, meu ego.
Então todos estão de acordo com isso. Então houve um tempo em todos os lugares que as pessoas podem dizer, não, eu não sou mal. Os irmãos são maus, a humanidade, a natureza. De todas as maneiras podemos ver que o homem tem uma capacidade imensa. Pode ser sua vida muito boa, desde que não moleste o seu caráter egoísta, que deseja utilizar todas as forças, todos os seus tesouros, para poder sobrepor-se por cima dos demais, e assim está em competição com os demais. Então tem que sobrepor-se sobre os demais. Isso, na realidade, é a inclinação ao mal, de sentir que devemos chegar a uma boa vida. E há muitas coisas que devemos aprender, como posso imaginar que eu viverei com a inclinação ao bem. Quer dizer, significa que todos são iguais? É possível uma coisa assim, ser igual aos demais? E o que terei prazer? Todos iguais? Não há mais nem menos, nada. Então, não tem sabor na vida. Todo tempo estamos em ações, conseguir mais. E meu subconsciente eu faço as contas de quanto eu sou mais que os demais. E isso me dá o sabor na vida. Isso me empurra a toda classe de... Nós podemos ver nos esportes, em todos os aspectos da vida, e todo o tempo eu me vou medindo com os demais. Se com a vida, se estão todos iguais, eu não sentirei que eu vivo. Aqui está uma grande pergunta: como nos preencheremos? A natureza vai ver de nós como bonecos? O que significa que todos somos irmãos? Quer dizer que cada um tem o mesmo, todos somos iguais. Então não posso sentir para que devo me dizer que há um propósito, onde eu não posso ver isso no meu estado atual. Eu sempre desejo realizar-me mais em ciência, você mais ao escrever, outros na fotografia, outro como mestre, e cada um deseja diferenciar-se, elevar-se por sobre os demais. E essa necessidade é o que nos empurra, nos leva a nos envolver. Então, digamos que através da sensação da inclinação ao mal, nessas crises, que eu entendo como posso equilibrar os demais, chegar a um estado onde todos estão equilibrados, iguais. Como poder chegar a essa pessoa, gente tão grande que está numa pessoa que tem sentido elevado aos demais? Como eu posso preencher? Nós estamos agora em mundo, em estado que é suficiente trabalhar 2 horas por dia e preencher, e vejo que nos necessita, não? E vejo também com todos. Se nós trabalhássemos 2 horas por mês, 2 horas, então vemos que 2 horas por dia poder ser a vida como suficiente para nós. E como eu me preencherei fora essas 2 horas que estou ocupada? Tenho mais outras 6 horas por dia, por exemplo, para conseguir algo. E aí temos algo para poder ser mais que os demais. Então podemos usar essas 6 horas livres. Bem, a natureza também nos organiza essas coisas.
Assim também nós podemos chegar como um exemplo ao povo de Israel. Deixamos o povo de Israel, aqui nós estamos no outro extremo da natureza. Nós estamos em uma luta comum contra o ego. Nós devemos utilizar o ego de uma maneira oposta, não por sobrepor-se um ao outro, senão que cada um sobrepor-se por o egoísmo, igualar-se, equilibrar-se com os demais. O ego existe, isso é só para igualar-nos aos demais. E com isso recebo um prazer, um benefício. Que o benefício dessa força, que minha força maior, e pode influenciar mais os demais. E trazer os demais mais união, equilíbrio. E através disso, eu chego com eles a uma relação maior, mais forte, e corrigir meu ego e ter mais prazer disso que realizo. Esse vaso comum, e eu recebo o prazer do amor mútuo. Assim eu posso chegar a um preenchimento muito mais elevado do que eu tenho hoje em dia, porque ao elevar-me por sobre alguém, quer dizer, só utilizar todas as minhas forças de uma maneira correta e poder permitir chegar ao bem-estar, ao bem. Então, que são essas duas forças que eu posso equilibrar dentro de mim? A mente e a inclinação mal. Entender o entendimento na mente, que não tem outra opção, ou utilizo a ciência com inclinação mal, então eu creio em bombas, armamentos, então eu utilizo a minha mente e minha inclinação mal para poder utilizá-los, para unir os demais e chegar ao bem-estar, a uma garantia mútua com todos. Então, por que necessita equilibrar? Isso significa que a mente reinará sobre a minha inclinação mal. Não é equilíbrio com relação à inclinação mal, é utilizar a inclinação mal para equilibrar com a humanidade, com a natureza. E quando eu utilizo a inclinação mal, eu formo como eu utilizo. Só que este mal, com ele eu utilizo o desejo para o bem, o desenvolvimento correto de todas as formas da natureza, é que devemos sempre, e podemos ver que tudo equilibra na força do bem e o mal, e na unidade entre elas, traz bem-estar. Posso ver que o egoísmo arruína a minha vida. Preciso algo para combater. E disto provém o meu entendimento. Por isso, por sobre os meus desejos corporais, por sobre os desejos humanos, aí está a ciência, que através dela eu posso chegar. Que a minha parte humana esteja equilibrada. Se eu não tenho uma inclinação à ciência especial, cada um de nós outros. Está a capacidade mental de poder trabalhar com o egoísmo.
É só ter um entendimento que está em cada pessoa. Digamos que está aqui o condutor desse carro que chama o ego. Eu posso utilizar o egoísmo para dirigi-lo ao desenvolvimento correto, que significa que todos estamos unidos e todos somos irmãos. E somente eu posso dirigir-me a isso. E por isso eu sou humano que pode utilizar o entendimento que tem na cabeça e não o egoísmo que surge, brota. Porque, de outra maneira, o entendimento, utilizando o egoísmo, pode chegar a coisas más, como uma bomba atômica. Isso, como foi dito, não dá a ciência, a gente pode utilizá-la para o mal, porque utilizaram o pensamento e o entendimento de uma forma correta. Nós podemos dar entendimento somente a quem deseja controlar a sua paixão. E porque hemos obedecido a essa regra, nós chegamos a um estado tão mau que todo o tempo utilizarão para desenvolver de modo egoísta e usando a ciência de baixo disso. Agora devemos fazer uma conta e desenvolver de uma maneira oposta. Um racionalismo, uma inclinação mal, um sábio vê o futuro e nós podemos ver onde chegar. Qual será o estado correto? Isso é que devemos imaginar como metas e avançar. E podemos ver de pronto que revelar que a inclinação ao mal é somente uma ajuda, uma maneira de ajuda. Isso é como se fosse oposto à meta, porque isso nos dá combustível, o ânimo, e nos incita o tempo inteiro a desenvolvermos mais e mais, voltarmos ao bem. Fazer da inclinação ao mal a inclinação ao bem. Isso só deve ser feito através do entendimento da mente, através das verificações, e ver o que é o bem e o mal. Por isso devemos utilizar de uma maneira ou não, por isso a nossa livre escolha. Posso perguntar? Sim. O que significa que agora devemos utilizar de uma maneira correta a nossa livre escolha, nosso egoísmo? Quer dizer, sim, usar corretamente o nosso egoísmo, convertê-lo em algo beneficioso. Como se pode utilizar o ego de uma maneira correta? Não temos nenhum problema com isso, nada. Na natureza não é uma força boa ou mal, senão só depende de como você as utiliza. Você pode mostrar de como utilizar? Uma vez nós somos irmãos, há 100 mil anos, digamos. Vivíamos numa selva, tudo era mútuo, nada pensava ser maior ou menor que o outro. O ego começou a desenvolver em nós o egoísmo. E de pronto, com o egoísmo também começou a desenvolver a mente, o entendimento. E começamos a utilizar a mente para servir ao ego. Eu fui mais exitoso em algo, me desconectei de toda a população, fiz algo, comecei a desenvolver numa casa maior. Coisas, mulheres, ovelhas, e cada vez mais e mais impulsos egoístas levados por cima dos demais, que venceram a manejar-me. Então eu, com toda a minha mente, com toda a minha capacidade, com todo o meu êxito mental, comecei a sobrepor-se por sobre os demais, de elevar-me
Quando não tenho o que comer, venha, venha, lhes darei com que alimentar-se, pois serão meus escravos. O que podem fazer? Não morreriam de fome. Quando o dono e mais e mais e mais, também deles trouxe um pequeno exército e foi conquistar um vizinho, um rei. E assim segui avançando, utilizei cada vez a sabedoria, o entendimento no que sabia fazer, manipular as pessoas para poder estar acima dele. E a humanidade é assim, cada um quer ter o que pode. Também esses eu conquistei, esses que estiveram comigo, justamente eles sabem trabalhar bem. Um carpinteiro trabalhava muito bem, cada um avança. Eu me ponho sobre os demais, e assim se formou a humanidade. Quer dizer, cada um utiliza sua mente para poder utilizar esses desejos, manejar e dominar os demais. A mente trabalhou como servidor do ego. O ego faz, é o dono e a mente obedece. E assim, com nosso sábio Aristóteles, Platão e Aristóteles, desde tempo começaram a desenvolver a mente e a ciência mais, geometria, matemática e todos os tipos especiais, sim. Disseram que está proibido dar a ciência a um aluno que não é digno, que possa utilizar a ciência de uma maneira incorreta. Desenvolverá em toda classe de sistemas para poder dominar os demais, que não será nem por bem de si mesmo nem para os demais. הייתה תקופה שבאמת המדע לא היו כל כך מפרסמים ומוכרים. אבל במשך הדורות זה כך נעשה. שהמדענים עצמם רצו להיות גם עשירים, גם חזקים, גם לקבל איזה מדליות. Não se difundiu tanto, mas através de gerações se sucedeu que cientistas por si mesmos podem ser milionários, fortes, e receber medalhas, prêmios. Também que programar um cientista para ver essas três necessita de um telescópio. Não vai muito, então deve ser sábio. Necessita agora um rico. Então se está disposto a vender os seus sua sabedoria por dinheiro para poder עכשיו הוא רואה מרחוק את האויבים שבאים לקראתו. אני עכשיו יכול לראות מרחוק אותם, אז אני יכול עכשיו גם כן לנצל אותם ולנצח אותם. Utiliza o telescópio e outro usa a sua sabedoria. Agora podemos ver desde longe que eu posso vê-los e posso utilizá-los, vencê-los e sair. Eu tenho os argumentos muito mais fortes. Eu não posso ver a ela e vocês não veem ela. ואחר כך שליטים בכלל הם לקחו את המדענים, שמו אותם באיזה מקום ואמרו זהו, או שאתם מביאים לי את המדע או אנחנו גומרים אתכם, אין לכם זכות לחיות וכן או היו בעצמם פותחים את האוניברסיטאות המדע ou você me traz o que sabe, ou nós aqui vamos e deixaremos viver. E aqui nós podemos ensinar as pessoas a ciência,
A ciência serviu ao ego do homem de qualquer maneira possível. E vemos hoje em dia o que sucede com a sabedoria, onde foi todo o dinheiro, todos os cientistas, só para armamentos. O que podemos dizer é que tudo é completamente oposto desse. Os primeiros sábios disseram algo completamente ao contrário, que a ciência vira e assim deve ser, que só através de todos os nossos melhoras, nós desenvolvimento, não precisamos trabalhar tantas horas. Podemos limitar e, na verdade, a crise faz assim. O que podemos fazer para controlar o desenvolvimento sobre os outros, sobre a natureza, pelas formas de vida, a utilização de todo o nosso egoísmo para que o mal possa dormir, poder utilizar para o bem. E assim se chama que pode haver resultados antes de que encontre e receba um golpe. Esse é o sábio. O sábio é aquele que vê os demais para que avançar nessa direção, desenvolvimento da ciência, para poder entender que sou enfermo e tenho que desenvolver algo para conter a enfermidade. E nós vemos um processo que se desenvolve na atual direção. Nós ou vamos à perdição ou a cura. E que cura devemos tentar para ter uma boa vida? Essa é a ciência, esse desenvolvimento nosso nos deve ajudar a entender, a sentir em todos os exemplos que isso sucede conosco, aonde devemos ir, aonde avançamos. De uma maneira sensível, poder organizar isso de uma maneira tal que influencia sobre os demais, que eu não desejo utilizar o mal a fazer os demais. Eu tenho que entender que o problema dos demais é o meu. Que eu sinta que todos vão devorar e que eu posso fazer deles pessoas boas que não me devoram, que não me matem. Como eu posso comprá-los? Que dá para eles se comportarem bem comigo? Assim, chegará uma degradação tal que Deus está sucedendo hoje em dia, que hoje em dia nós temos família e crianças, nada, nós descobrimos uns aos outros. Com ódio um ao outro, e assim esse desenvolvimento, né, se nós seguirmos adiante, será um mundo muito hostil. Por que devemos chegar a isso? Vamos agora começar a corrigi-lo. Sim. O que significa que todos vão devorar? Pessoa. Um cidadão, eu tenho algumas pessoas que, como cada um tem, eu não entendo o que significa. Foi dito isso que é como se fosse um futuro, que chegaremos a ele se continuarmos nessa direção. Houve um tempo que tínhamos crianças, famílias, vivíamos como irmãos, com os pais, os meus, os seus, e todos estavam bem. Hoje em dia nós estamos próximos, ou nós geralmente não podemos suportar a nós mesmos. Isso é uma direção muito clara quando avançamos.
Eu não posso sair fora até sem saber que não me sucederá nada, violações, delinquências. Meu filho tem temor de ir à escola porque ali ele pegarão e venderão drogas e outra prostituição. Eu mesmo desejo que ele fique aqui, mas eu sou obrigada a mandá-lo. כאילו כשדיברת, ציירת את זה כאילו שזה איזושהי נטייה שלילית באדם, אבל בלי להסתכל על מישהו ולרצות להיות ככה, אז האדם לא היה מתפתח בכלל. אני לא אמרתי ש... Pode fazer outra pergunta? Você mencionou antes que a pessoa se fixa sobre o que tem o seu vizinho e a competição, em que você disse que é bom usar o lado negativo para se desenvolver. O Ravi diz que eu devo que vejo com o meu vizinho, invejar o meu vizinho, mas modo de aprender com ele a desenvolver. Então, se for inveja nisso, é uma boa inveja. Isso é inveja positiva, mas se eu olho o meu vizinho, para que trabalhar tão dificilmente para ter o mesmo? Melhor que ele não tenha do que eu tenho que destruir. Se eu puder destruí-lo, eu não terei inveja dele, eu me sentirei bem. Não arderei por dentro. Isso é todo o assunto. Como utilizar minhas paixões, as minhas ligações? Há um bom anel, uma boa ligação, uma má ligação. Porque com má ligação diz destrói. É como um desejo que todos sejam ricos, ou eu desejo que todos sejam pobres, não ricos como eu. Depende de como podemos ver cada aspecto das coisas. A comprovação é muito simples. Eu desejo pelo bem dos demais ou pelo mal dos demais? E se isto for o bem ou mal dos demais, então só para mim? Então só para mim é um avanço, digamos, eu não venho a arruinar você, senão que eu venho e trabalho e compro um carro mais lindo que o seu. E nesse processo que é descrito, é um processo que me apoia a desenvolver. Então, essa pequena cena que foi descrita sobre como corrigir-se, isso é tudo. Você vê que nesses desejos você vê que está em equilíbrio com a natureza e com todos ou não, porque a natureza nos exige ao final de nosso desenvolvimento, até que nós estejamos em competição com o outro. Assim nós chegamos à crise. A natureza nos mostra que temos uma vida equilibrada e por sobre isso nos desenvolvermos como homens. De relações em relações entre nós, onde cada um se preencha, tanto que sejam unidos a nós. E não em todas as classes de jogos, cada vez mais modernas. Nós podemos ver isso no nosso desenvolvimento nos últimos anos. Então pode ser assim, que chegar nesse desenvolvimento atual, no qual nós encontramos, vemos que não tem por onde avançar. E eu não sei, se eu tiver disso um preenchimento,
através de um sistema geral e psicológico, tem que ver nós dentro disso. Vemos que na natureza há um plano no qual devemos não só desenvolver cada vez mais, mas que parece que a felicidade, o estado geral hoje em dia, esse processo que passamos nos obriga a ver que não há por onde desenvolvermos. De uma maneira pessoal, sim. Eu vi que você tem um lindo automóvel, então ganhar mal. Não, eu vi um lindo carro, todo tempo vi incomodidade, agora vejo que tenho um cavalo e eu tenho só um carro e eu me sinto inferior e eu desejo sobrepor. Pode ser que o mate não mostre um mau exemplo, porque agora eu tenho que trabalhar e arruinar a vida, amargar a vida. Eu não falo disso já. Digamos que não importa, estou seguro que não. Que o problema é que a natureza não nos deixa chegar nessa competição. Seguir. A natureza não nos permite seguir nessa direção. E suas coisas, eu entendo que elas estão contra da competição. Eu estou contra de competição que nos amarga e pode atrair a felicidade. E o que significa atrair a felicidade? Você disse que a inveja entre os sábios traz sabedoria. O que é uma boa competição? Sim, competição que eu desejo ser um exemplo para os demais. Essa é a competição que constrói. Que é uma boa competição? É a inveja boa. Não competência boa com competência má. Nós temos que ver esse aspecto na competição e quando eu olho o outro e aprendo dele. Se aprende através da inveja, grande, pequena, tereza, e eu não. Por que eu invejo? De coisas. Certas coisas me trazem a mim, ao mundo, um equilíbrio, uma calma. Isso me faz avançar a mim e ao mundo a conseguir a meta. Alcançar a meta com uma linda maçã na árvore. Essa é uma boa inveja, uma boa competição. Isso, na verdade, devemos ver essa inclinação com medalhas, prêmios. Esse é um bom exemplo. Mas, através disso, se não avançamos em coisas boas, senão que entramos mais e mais em problemas, nos afastamos da meta. Então, essa é uma má inveja, uma má competição. Tudo tem que seguir segundo a meta, de chegar nesse equilíbrio. E aprendemos com a natureza esse processo que está sucedendo com o inerte vegetal. O que sucede conosco? Então eu entendo corretamente que a competência é algo que está enraizado no homem. O Ravi diz, por suposto, estes são os instintos do homem. Não é algo mal, senão que nós não sabemos como utilizar. Você pode explicar o que significa competição boa e beneficiosa?
Amor, paixão tira o homem do seu quadro. O que significa? No estado em qual está pior desejar avançar, ser mais beneficioso a mim, ao meio ambiente e ao mundo. Então eu devo utilizar a inveja, paixão e honra, mas utilizá-los de uma maneira tal que a minha mente participe nisso e dirija a utilizá-la corretamente. De novo nós chegamos que a mente deve indicar qual é o caminho correto. Todas as minhas inclinações, elas têm a possibilidade de ser para o bem ou para o mal. Na mente, deve mostrar qual é o caminho correto para o bem. Por isso, o homem tem a mente e entendimento. Por isso, diz Platão e Aristóteles que à medida que o homem tem o pensamento, ele envia a sabedoria para que ele possa usar de maneira correta. De outra maneira, não. Sim. Eu temos um problema com o transmissor aqui. מושך אותך ואתה מושך אותי ואנחנו נמצאים שם בכל מיני פעולות. אני מסתכל עליך, איך אתה מבריא, נעשה יותר בריא, נעשה יותר חזק, טוב, לשם בריאות. אני מקנא בך, זה עוזר לי. זה נקרא קנאה טובה. אני רוצה שאתה תהיה פחות או לא. יכול להיות שאני נהנה מזה שאתה תהיה קצת פחות. יכול להיות שאני רוצה להיות את עצמי יותר בריא, יותר חזק, יותר טוב. אבל בכל זאת, בסופו של דבר, התהליך הזה הוא אי אפשר להגיד שהוא רע. יש בו איזה מין תחרותיות, שאני בודק את עצמי כלפיך, זה כבר תחרותיות. אבל זה עדיין לשם ההתפתחות. זאת אומרת, אמנם שזה אגואיסטי, אמנם שזה הקנאה ותאווה וכבוד, מושכים אותי להתעלות, אני רוצה להיות כמוך או אפילו יותר ממך, אבל זה לטובתי. יש יכולת שאנחנו נמצאים בתחרות, שאני מסתכל עליך, רע לי. כי אני לא מסוגל להגיע למה שאתה מגיע. בשביל מה לי לראות לפניי דוגמה טובה כזאת. אז היא לא טובה, היא רעה. Flavia não compreende esse assunto de boa competição. Você mencionou na primeira parte da palestra que nós estamos acostumados a medir-nos com relação aos demais e tudo foi igual, não nos sentiríamos como vivos, como na existência. Então a competição será não contra os demais, senão que contra o egoísmo. E não posso resumir de toda a palestra de hoje. E vou te dar um exemplo. Se nós vamos juntos a um clube de saúde, e você chega a mim, eu chego a você e fazemos uma série de atividades. E eu vejo você cada vez mais saudável. Só com relação à saúde, eu tenho inveja de você e isso ajuda a mim. Isso chama uma boa inveja. Quer dizer que você está melhor que eu e pode ser que você está em um estado pior que eu. E através disso eu tenho prazer, mas posso ver, depois de todo esse processo, não pode-se dizer que é um processo mau, há um pouco de competição, que eu comparo a mim e a você, mas isso é só para o desenvolvimento. O desenvolvimento egoísta, a inveja, o orgulho e a honra me levam a ser iguais a você. Você, mas isso me leva a desenvolver. Nós estamos vendo que eu estou em competição, porque eu vejo você e me sinto mal porque eu não sou capaz de onde você chegou. Para que
para que ver frente a mim um exemplo tão lindo? Então, para mim é mal. Você comprou um Cadillac, então eu quero que você se arrebente com ele na noite e tenha prazer com isso. Um carro que valia $200 mil e agora não existe. Ai, que lindo. Pode ser uma coisa assim. Uma coisa com relação às crianças, do vizinho, tão pouco, não importa. Pode ser que nós estamos em uma boa competição. O que significa uma boa competição? Que ela é só para nós nos ajudar, nos apoiar. E podemos avançar sem um outro, porque nós somos como sócios, digamos. Vamos fazer um negócio, você dá dinheiro e eu dou a sabedoria. Ou ao contrário. Então nós somos sócios. Eu necessito, eu te amo. Sente. E você não poderia ganhar esse negócio. Nada. Por isso vamos juntos. Aqui o lugar para o ódio? Por suposto que é lugar para o ódio. Porque eu não posso também ter dinheiro e a sabedoria? Por que eu tenho só sabedoria e não tenho dinheiro? Então eu mato você de tal maneira que inteligente todo esse negócio pode ser só para mim. Quer dizer, a toda a classe de casos em que nós dependemos uns do outro, pode ser que sempre é uma conta. Quanto eu posso sentir-me melhor sem você, que não tenha... O que sucede? Há só uma classe de competição na qual nós podemos estar dependentes uns dos outros. E não podemos estar um frente ao outro, porque senão podemos fazer uma competição enquanto nos amamos uns aos outros, que não há nada no meio, como um objeto que nós adquirimos ou como um produto que nós fabricamos, senão que nós mesmos estamos nesse resultado desejado. Nós somos dois como um. E como um, com esse um, ele não está dividido em dois. E você está em 5.000 e eu mais que você, mas... E com isso, nós vemos que só incluídos um no outro, uma união em todos os aspectos. Então nós completamos um ao outro, nada nós pode estar só e não podemos conseguir de outra maneira com o outro, só através de amor mútuo, garantia mútua, como preparação ao amor mútuo. Então chegamos à única solução, muito especial, que é impossível. Não importa o que misture, você sempre se encontrará um uso egoísta, só nisso. Estar em competição, em ódio, em amor, não importa em quem. Tudo completa um ao outro. Devemos discutir e falar sobre isso, mas finalmente é a única solução. No final é a única solução. Do que nos ocupamos? Ocupamos de que nós nos unimos contigo para descobrir o amor, que é o resultado da união. E nisso devemos corrigir cada um a união entre nós, até que revelamos aqui o amor. E nisso há muito trabalho.